Olá, meu nome é Luiz e hoje eu e meus amigos Arthur, Gustavo, João Frederico, João Vitor e Vitor iremos apresentar algumas teorias sobre a origem da vida. Teoria da panspermia, teoria do Big Bang, teoria da biogênese ou geração espontânea e teoria do criacionismo, sendo que a última tem várias ramificações, tendo dentre elas a teoria do criacionismo grega e a nórdica. Então, vamos lá para as teorias. Dentre as diversas teorias, existe a ideia de que a vida originou-se a partir de matéria-prima oriunda do espaço. Ela estava abrigada em cometas e meteoritos que se chocaram com a Terra primitiva. Essa teoria é chamada de panspermia. Já foi estabelecido que fragmentos de rocha podem ser ejetados de superfícies planetárias como resultado da colisão de asteroides e cometas. No entanto, que essas rochas teriam a capacidade de abrigar micro-organismos e de entregá-los de forma viável em outro corpo planetário. Panspermia é definida como uma hipótese que discute a possibilidade de que a vida, seja ela microbiana ou não, seja distribuída pelo universo, de forma natural ou artificial, através de fragmentos de corpos de origem planetária ou lunar. A panspermia, em suas várias formas, procura explorar o problema da propagação e dispersão da vida em um contexto cósmico, sem com isso necessariamente discutir a difícil questão da origem da vida. Ela sugere que a vida não necessariamente surgiu apenas uma vez, mas tendo iniciada pode se espalhar e se desenvolver em locais adequados. Ainda, a panspermia busca conhecer as propriedades da vida na Terra, em particular a vida bacteriológica, e analisar a viabilidade de uma viagem de organismos de um local astronômico a outro. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista George Kampman, que era russo e naturalizado estadunidense, e o padre, que era astrônomo também, e belga, chamado Georges Lemaitre. Segundo eles, o universo surgiu após uma grande explosão cósmica, há 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo da explosão refere-se a uma grande liberação de energia, que criou o espaço-tempo. Antes, só havia uma mistura de partículas subatômicas, e elas se moviam em todos os sentidos com velocidades próximas à da luz. As partículas pesadas, que foram as primeiras, eram os prótons e os nêutrons, e eles se juntaram e formaram os núcleos de átomos leves, como o hidrogênio, o hélio e o lítio. Esses são os principais elementos químicos do universo. Ao expandir-se, o universo também se esfriou, passando da cor violeta a amarela, depois laranja e vermelha. Aí, cerca de 1 milhão de anos após o instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente, com a união dos elétrons aos núcleos atômicos. A luz pode caminhar livremente e cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias. Teoria da abiogênese ou geração espontânea. Uma das primeiras teorias científicas surge ainda com Aristóteles e que ganhou diversos defensores ilustres ao longo da história, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, René Descartes e Isaac Newton, que diziam que certas substâncias sem vida eram dotadas de uma força vital, que seria capaz de dar origem a novos seres vivos. Foi apenas no século XVII que o italiano Francisco Redi trouxe o primeiro questionamento de verdade aos teóricos da geração espontânea e sua crença sobre o surgimento da vida. Um dos experimentos mais famosos que ele fez foi pegar 2 potes com carne, tampar um e não tampar o outro. Ao longo dos dias, percebeu-se que o pote destampado tinha criado larva, e mais uns dias depois se descobriram que foi das moscas que vieram na carne e depositaram seus ovos. Criacionismo. O criacionismo ele é uma teoria que diz que foi um ser superior que criou a vida e o universo, geralmente. Esse ser ele é todo poderoso, ele consegue fazer o que ele quiser, e existem diversas teorias sobre o criacionismo espalhadas pelo mundo inteiro e várias culturas. Então, a gente vai falar sobre algumas delas agora. As diversas teorias da origem da vida existentes, não podemos deixar de lado a teoria da origem da vida de acordo com a mitologia grega. Mas para entender essa teoria, a gente tem que começar de quando a Terra foi criada em si. Porque, de acordo com a mitologia grega, não existia a vida em si, não existia a Terra em si. Existia apenas caos, que foi o primeiro deus primordial. Caos era um monte de coisa ruim acontecendo, sendo deformado e um monte de desgraça acontecendo. Tanto é que o símbolo caos
pelo fato dele tá sempre mudando e ser deformado, é braços, são braços bem pequenininhos, umas pernas bem pequenininhas e um olho no meio assim, porque é estranho, assim como o próprio Caos, que ele fica mudando direto. E um dia a própria teoria grega não tem explicação do porquê, simplesmente surgiu Gaia, a deusa da terra, que foi a segunda deusa primordial, e ela se jogou por cima do Caos, tornando o mundo que tinha naquela época em duas partes, que agora era Tártaro, que era o Caos, que é o submundo, né? E a Terra. Eram dois lugares diferentes. Só que a Gaia estava cansada de viver sozinha, que ela ficou um bom tempo sozinha. Ela acabou cansando e ela criou dois filhos. O Ponto, o deus do mar, o mar, no caso, e Urano, que era o céu. Agora estava certinho, que tinha o Caos como submundo, Gaia como terra, o Ponto aqui como mar, banhando a terra, e Urano como céu. Só que a terra e o céu tinham relações, e isso gerou filhos que foram titãs. E na primeira relação que eles tiveram foram gerados 6 homens, 6 mulheres. Titãs, no caso, eles tinham a aparência de humanos, embora não existisse nenhum humano para comparar, mas de acordo com a lenda tinha a aparência de humanos. E entre esses 6 homens tinha Jápeto, que posteriormente, um bom tempo depois, acabou tendo vários filhos, e entre esses 2 filhos tinham o Prometeu e o Epimeteu. Prometeu era um cara legal, gostava da vida, e Epimeteu foi dado ao Epimeteu a missão de criar os humanos. Então ele criou os humanos, só que ele criou com barro. Ele pegou barro, moldou do jeito que ele queria e fez um humano. Só que não tinha vida, né? Porque era barro, era um negócio inanimado. E Prometeu, ficou querendo dar vida para eles. Então ele foi até o deus do fogo, o Hefesto, roubou o fogo do Hefesto e jogou nos humanos. E foi assim que a vida surgiu, de acordo com a teoria da origem da vida grega. No início de tudo, existia um enorme vazio chamado de Nunca Gap. Ele ficava entre o mundo das névoas e o mundo do fogo. Nuvens congelantes vindas do mundo das névoas formaram um grande bloco de gelo nesse vazio, que logo foi derretido pelas chamas do mundo do fogo, onde dentro do bloco nasce um gigante chamado Ymir, junto de uma vaca que o alimentava. Uma parte do gelo, que ainda não havia sido derretida, foi lambida pela vaca e acabou libertando Buri. Do suor de Ymir nascem os gigantes, e Buri gera Bor. Depois de Eras, então, pai e filho começam a lutar contra os gigantes. Bor se casa com uma giganta e dela nasce Odin, Vili e Ve, que então decidem matar Ymir, pois ele era o pai dos gigantes. Dos pedaços de Ymir surgem as montanhas, e do sangue surgem as águas, e das larvas encontradas em seu corpo, os elfos e os anões. Odin cria o homem e a mulher a partir de troncos e os deixa vivendo em Midgard.